Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer as orações de todos vocês, que estiveram intercedendo por nós, por mim, pela Val também, pela nossa saúde, Ainda não estamos 100%, mas já estamos recuperando e, pela graça de Deus, posso estar aqui com vocês hoje, Para a gente adorar juntos ao nosso Senhor. Isso faz muita falta para a nossa vida, Estar com os irmãos. E eu peço que continue orando, que Deus possa cumprir a obra dele em nossas vidas, Irmãos, nós vamos dar também uma pausinha na exposição de 1 Timóteo. Nós chegamos aí no capítulo 4 de 1 Timóteo, não entramos ainda no 5, e hoje nós vamos trabalhar um outro tema, na verdade uma pregação já antiga. Nós já expusemos aqui toda a carta aos Hebreus, mas eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de rever o capítulo 12. É, por assim dizer, um dos pontos centrais, ou a aplicação principal da carta, capítulo 12 de Hebreus. Eu queria que você pudesse abrir então sua Bíblia junto comigo. Hebreus 12. Vamos ler aqui do verso 1 até o 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Vai ser uma pregação expositiva, viu? Só que não conectada a Timóteo, Mas não tem problema. Nós vamos olhar para esse texto, irmãos, sob o tema vencendo o desânimo e a tentação da apostasia. Vencendo o desânimo e a tentação da apostasia. Então, vamos lá. Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até aqui. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a graça de poder extrair desse texto aquilo que realmente é sustento para a nossa vida cristã, para a nossa fé, para que nós possamos nos manter firmes nessa carreira. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por podermos investigar a Tua Palavra, podermos adentrar dentro da Tua Palavra, como ela é preciosa. Ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Ela também instrui o Teu povo. Ela fortalece a nossa alma, ela reanima aquele que está cansado. Ó Deus, a Tua Palavra é vida para nós, ela é o maná vivo que desce dos céus para nos suprir, Senhor, em todas as circunstâncias. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua Palavra é que santifica a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado por termos a Tua Palavra em nossas mãos. E agora eu peço, Pai, que a Tua Palavra, especialmente esse trecho que nós vamos meditar nessa manhã, possa falar profundamente aos nossos corações. Eu peço que o Senhor me dê graça de ser fiel na exposição e que o Senhor também conceda graça aos meus irmãos e irmãs aqui para que recebam a Tua Palavra como palavra de Deus, como de fato é, não como palavra de homem, para que assim ela possa ser temida, respeitada, obedecida e que ela gere transformação em nossas vidas. É o que eu te peço por todos nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém, Pai. Amém.
vencendo o desânimo e a tentação da apostasia. Eu não sei se você já passou por períodos de desânimo em sua vida. Provavelmente sim, né? Todo ser humano que é pecador tem dificuldades na caminhada, não é? Seja crente ou não, todos nós desanimamos, vez por outra, não é mesmo? Nós estamos vivendo num mundo que não é um mundo totalmente que nos oferece um mar de rosas, né? Não, nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos decepções, nós nos decepcionamos com os outros e nós decepcionamos os outros. Então é um mundo caído, um mundo que está posto, né, sob o maligno. E já tem aqui, Pedro. Obrigado, já tem. Obrigado. Então a gente não pode esperar grandes coisas aqui e o desânimo bate na nossa porta vez por outra, não é? E acontece. Mas a luta aqui do autor, eu quero explicar um pouco sobre o contexto dessa carta. Essa carta aos Hebreus, primeiro que a gente não conhece o autor da carta, nós não temos certeza quem é, mas não importa tanto quem foi o autor da carta, e sim o que ele escreveu, né? O que importa é que ele foi inspirado pelo Espírito para escrever essa carta maravilhosa, né, que fala, ele escreve, o público-alvo dele eram judeus convertidos ao cristianismo. Hebreus são judeus que deixaram a religião judaica, se converteram ao cristianismo e por conta dessa conversão a Jesus Cristo, eles passaram a ser extremamente perseguidos, né, pelos próprios patrícios deles, pelos próprios parentes, e eles foram lançados fora de casa, mulheres abandonaram seus maridos que se converteram a Cristo e vice-versa, filhos abandonaram seus pais, porque os pais se converteram, e pais abandonaram, enfim, foi uma situação bastante triste, né? E fora isso, eles tinham a perseguição normal dos gentios e dos romanos, não é? Então é uma situação delicada e passava pela cabeça desses judeus, hebreus que se converteram a Cristo, passava algo tipo assim: se nos converter a Cristo é a coisa certa a se fazer, por que tanto sofrimento? Porque agora que eu creio que estou fazendo a coisa certa, então por que tanta dor, tanta rejeição, tanta perseguição? E isso dava um nó na cabeça dos irmãos, dos hebreus. Estava levando aquelas igrejas, a dispersão da diáspora, a se sentirem desanimadas. Aquelas famílias, irmãos, estavam se sentindo desanimados. Então o autor se vê na responsabilidade de escrever. Provavelmente ele poderia ter sido talvez um sacerdote, um escriba, um homem versado na lei, porque ele conhece toda a lei judaica. Ele coloca detalhes sobre a lei, apontando para Jesus Cristo, que poucos, a não ser os rabinos da época, sabiam. Então a gente percebe que era um homem bastante letrado na lei mosaica. Ele tinha bastante conhecimento da religião judaica, né, e da lei de Moisés. E ele estava mostrando o seguinte: ele quer mostrar nessa carta que o que importa é que Cristo é aquilo que a religião judaica apontava. Quando Cristo chegou, toda a religião judaica, ela se desmancha e aponta para Cristo. E aquilo que a religião judaica fazia, as suas cerimônias, os seus rituais, a sua lei e tudo mais, as suas instituições, os seus personagens, tudo é inferior. Então a palavra-chave da carta aos Hebreus é: Cristo é superior. Essa é a palavra-chave. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas, desde o capítulo 1
o autor começa a falar isso. Cristo é superior à lei, Cristo é superior a Abraão, Cristo é superior a todos os personagens, aos patriarcas, Cristo é superior aos sacrifícios do Velho Testamento, Cristo é superior ao sacerdócio levítico, ele é de uma outra ordem sacerdotal, Cristo é superior, Cristo é superior, Cristo é superior a tudo. É isso que o autor de Hebreus tenta apontar, tenta mostrar, tenta revitalizar ou relembrar aos corações dos hebreus, desses crentes hebreus, sobre Cristo. E ele então chega praticamente a dizer, olha, se Cristo é a fala maior de Deus, se Cristo é a revelação maior de Deus, se tudo que o Velho Testamento mostrou apontava para Cristo como algo superior e consumado, completo e pleno, Cristo é a plenitude de Deus. Se vocês abandonarem Cristo, o que sobra para vocês? Nada. Se vocês deixarem Cristo, acabou, não há nenhuma esperança de salvação. Não há mais nenhuma chance de serem salvos. Cristo consumou tudo aquilo, o projeto de Deus, tudo convergiu em Cristo. Então, se vocês abandonarem Cristo, irmãos, é mais ou menos essa fala do autor dessa carta o tempo todo. Se vocês abandonarem Cristo, vocês estão perdidos. Não há outra esperança para vocês. E ele fala isso num contexto mais próximo. Se você chega aqui pertinho desse capítulo 12 que nós estamos falando, você vê o capítulo 11. O capítulo 11 é um dos mais famosos dessa carta, chamada de a Galeria dos Heróis da Fé, né? Ali você vê homens e mulheres do Velho Testamento que não viram as promessas, mas que não abandonaram a carreira, que não trocaram o Messias que viria, a fé e a esperança no Messias que viria, não trocaram essa esperança e essa fé por um prato de lentilha, por coisas seculares, mundanas. Eles não abandonaram a sua fé, ainda que não viram, eles viram de longe, diz o autor, que eles viram de longe as promessas, né? Como se eles tivessem subido num monte, viram de longe, mas não tocaram na promessa. Qual era a promessa? A encarnação do Filho de Deus, a vinda do Messias. E agora então o autor fala assim, vocês estão, vejam o versículo primeiro, vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Em primeiro lugar, os heróis da fé do capítulo 11. Ele menciona todos os crentes, né, que deram alicerce à fé judaica, né, no Novo Testamento. Ele fala desde Abel até Moisés, e depois ele fala alguns profetas e algumas mulheres, como Raabe, por exemplo, mulheres de fé. E ele fala que todas essas pessoas do Velho Testamento, apesar de não terem visto a pessoa de Jesus em carne e osso, eles não desistiram da corrida. Eles não abandonaram a corrida. Por quê? Porque eles tinham a expectativa de algo melhor. Eles tinham a expectativa de estarem com aquele que é melhor do que tudo que eles poderiam ter aqui nessa terra. Eles tinham uma expectativa de uma nova pátria, como diz ali nesse mesmo capítulo 11, né? Uma pátria celestial, eterna. E eles se consideravam peregrinos forasteiros dessa terra. Eles se consideravam errantes. Que são errantes? É pessoas que eles não estão na casa deles. São pessoas forasteiras. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso mundo. Aqui não é a nossa pátria. Todos esses heróis do capítulo 11 de Hebreus falam isso. Eles chegaram ao ponto de dizer que, o autor chega ao ponto de dizer que eles foram tão maltratados, tão perseguidos, passados a fio de espada, apedrejados. Mesmo assim, o mundo não era digno deles. Porque eles eram filhos de um Deus
que pertence, que é dono de todo o universo. Então, chega nesse ponto aqui, o autor fala assim, com todas essas testemunhas, mas essas testemunhas aí do versículo 1, parece que são testemunhas que também estão presentes ali naquele momento da caminhada dos hebreus. Não só esses heróis do passado, homens e mulheres de fé, robusta, uma fé robusta, perseverante do passado, não só, mas também outros irmãos do presente, quem sabe gente ali da época desses homens, desses hebreus aqui, desses judeus que se converteram ao cristianismo. Quem sabe homens que já estavam mostrando ali, que foram mortos, foram injustiçados, foram perseguidos por causa de Cristo. Então ele diz assim, vocês estão rodeados de uma nuvem, ou seja, nuvem quer dizer um monte de gente. É uma porção, é muita testemunha, são muitas pessoas que estão testemunhando para vocês o tempo todo. Hoje nós temos um monte de gente que testemunha para nós da mesma forma, amados, né? Dentro da igreja, a gente tem pelo mundo todo, cristãos aí no mundo todo, você lê biografia de gente, por exemplo, quando você lê a biografia de Corrie ten Boom, você já ouviu falar sobre ela? Ela foi uma mulher, uma das sobreviventes do Holocausto, né? E ela tem uma história magnífica, né, para contar para a gente, uma mulher de fé. E aí vai outros, né? Você tem A.W. Tozer, você tem John Piper, nos nossos dias, né? Nós vamos ver daqui a pouco uma frases deles. Então você tem nuvens de testemunhas. Você tem muita gente que está mostrando para você. Então é como se o autor estivesse dizendo, portanto, você tem tanta gente aí como nuvem de testemunha, você tem que se desembaraçar, prossiga aí comigo no versículo 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Primeiro, ele fala, você tem que largar algumas coisas que atrapalham a sua carreira. Aqui ele está ele está fazendo uma analogia com uma maratona, né? Uma maratona. Eles estão correndo. É uma corrida de longa distância. E precisa de resistência, precisa de perseverança. E não pode ter nada que atrapalhe, não pode ter peso. Aqui quando ele fala desembaraçando-nos, algumas versões não falam bem isso, né? Mas aqui na Ara, ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso. A primeira coisa que você... Então são duas coisas que o autor diz aqui, que você tem que largar a mão, senão você não vai concluir a carreira que está proposta. Duas coisas. A primeira não é pecado. A primeira chama-se peso. O peso não é propriamente pecado. Pecado vem depois. Você percebeu aí, né? O que é um peso? Para um maratonista, peso é tudo aquilo que atrapalha a sua corrida. A carreira aqui, agono, é uma carreira agonizante, né? Na língua grega significa, é uma agonia, de onde vem a nossa palavra agonia, né? Então é uma carreira bastante difícil. Ela é uma carreira bastante difícil, a carreira cristã, a corrida cristã, a maratona cristã. Então se você tiver peso, algumas coisas que lhe atrapalhem, você não vai correr bem. Você não vai correr bem. E muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos levar por coisas que aparentemente não é pecado mesmo. Você não vai achar na Bíblia que determinadas coisas são pecado, não é pecado. Você sabe, a gente às vezes quer coisa pronta, né? Você não quer pensar. Eu também. Às vezes você não quer fazer os cálculos, entender o perigo daquilo que é lícito, mas não convém. Você não quer colocar na balança coisas que... Mas peraí, não é pecado esse tipo de coisa, eu sei, mas você está correndo na fronteira com o pecado. Sabe aquelas pessoas que gostam de correr bem na beiradinha da guia? Quando as crianças
A gente passeia com as crianças na rua, né? Quando eles são pequenininhos, às vezes eles vão bem na beiradinha assim da guia, perto de onde está passando o carro, né? Dá um medo, né? Aí a gente pega a criança e põe para o lado de cá, põe no meio da calçada. Não, tem gente que quer andar bem na beiradinha aqui, ó. Ah, não é pecado, então eu posso. E vai. No limite. É isso. As pessoas acham que a regra hoje é essa, né? A regra. Meu corpo, minhas regras. Infelizmente. Não se atinaram ainda para a vida cristã. Pelo preço pago por Cristo na cruz, que você não é mais de você mesmo. Você não pertence mais a você mesmo. Que você tem um dono, e esse dono é exigente. Ele tem um prêmio maravilhoso para você, terminando essa carreira. Mas ele não negocia os princípios dele. E muitas vezes, irmãos, a gente andar por limites, bem na fronteira, querendo, né? Às vezes a gente até ora, ó Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Mas nunca está, né? Porque está sempre na beiradinha, quase para pisar fora, né? Da vontade de Deus. Quase para pisar no pecado mesmo, né? Quer andar na beirada. Não tem inteligência espiritual para poder entender que ali é uma zona de risco. É a fronteira onde o inimigo está perto. É onde as balas, os mísseis, as armadilhas do inimigo chegam com muita facilidade, porque é perto da fronteira. Não é pecado, mas estou lá pertinho. Eu sinto o cheiro da pólvora e não quero tomar tiro. Acha que está seguro. Eu me garanto. Eu dou conta. Eu me seguro. Querido, o autor de Hebreus está falando que é para abandonar esse tipo de coisa. O autor de Hebreus está dizendo que esse tipo de peso, esse tipo de situação, ainda que não seja pecado, é uma situação que você tem que se desenrolar, desembaraçar dela também. A vida cristã vai exigir de nós muito mais compromisso, se é que nós queremos chegar lá. Ela vai exigir um compromisso muito sério, meu e seu, se é que nós queremos estar de pé diante do Filho do Homem quando Ele voltar. E ele diz então, além do peso, ele diz que aí então, lá na fronteira, para fora da fronteira, existe o pecado. Se existe um peso, que a gente pode dizer que é um peso morto, né? Mas ele atrapalha. Esse peso morto atrapalha. Amizades que te levam para um outro caminho, que não é o caminho do Senhor. Gente que vai colocar na tua cabeça ideias, ideologias, muitas outras coisas, que não vai te levar para o Senhor. Amizades que causam mais prejuízo para a tua vida cristã do que benefícios. E nós não temos coragem de dizer, eu vou parar com isso aqui agora. Nós não temos coragem de tomar essas decisões. Por quê? Porque a zona de conforto é muito boa. Eu não quero tomar decisões desse tipo. Dá trabalho, fica chato, meus amigos, minhas amigas do trabalho, da escola, aí eu vou ficar como chato. O crente é chato. Todo cristão lá do passado, esse capítulo 11 inteirinho de Hebreus, era tudo gente chata lá que viveu naquela época e foi perseguido. Dos quais o mundo não era digno. O mundo odiava aquelas pessoas do capítulo 11 de Hebreus. Se o mundo não te odeia, alguma coisa está errada. Então, ele continua dizendo agora, fala do pecado que tenazmente. Então tem o peso, que é um peso morto, né? Mas o pecado, ele é vivo. O pecado é vivo. E diz que ele tenazmente nos assedia. Está
dia e noite. A palavra aqui é semelhante à mesma palavra perseverança. Tenazmente, ou seja, constantemente, perseverantemente, o pecado me assedia, te assedia, pelos meios que você nem imagina. Uma ligação, um contato de WhatsApp, uma amizade, né? Principalmente as amizades, porque a palavra diz sobre as amizades, né? A palavra diz que as más companhias corrompem os nossos bons costumes cristãos. E se você não leva a sério isso, problema seu, mas você está sujeito a cair. Sujeito não, você vai cair. Por quê? Porque você está desafiando a palavra de Deus. Está desafiando a palavra de Deus. Então, quando o autor aqui escreve sobre o pecado que tenazmente assedia, ele está querendo dizer que o pecado ele tem força, ele é vivo, ele é astuto, ele está lá o tempo todo, no seu coração, nas circunstâncias externas. O diabo é o precursor da tentação, ele é o tentador, ele sabe o momento certo de colocar coisinhas do teu lado, que parecem inocentes, que parecem puras, que parecem bonitinhas, que parecem boazinhas, mas que vão te levar ao pecado. Ele sabe como agir e nenhum de nós tem poder para resistir às tentações, porque ele é mais forte do que nós. Nós não temos poder, sozinhos, contra o pecado, contra Satanás e principalmente contra o nosso próprio coração, que é desesperadamente corrupto. Então, se caminhando com toda força, com toda perseverança, com todo cuidado, ainda assim é uma carreira agonizante, imagine se eu levar a minha vida frouxa. Imagine se eu não me aprumar com Deus. Então o autor está querendo dizer isso, ele está preocupado com os seus leitores. E há uma motivação, ele diz que, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Interessante que Deus é soberano, não é? Você não crê que Deus... Você crê que Deus é soberano? Eu creio. Deus é soberano. Mas é interessante que ele propõe. Você percebeu no final do versículo? Ele faz uma proposta. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai tomar uma decisão. Quer dizer que é você que vai ter que se posicionar. Existe uma responsabilidade humana. Existe uma postura que se você não tomar, ninguém vai tomar por você, nem Deus. Existe uma decisão que você vai ter que tomar. Escolhei hoje entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Foi a proposta que Deus fez lá em Êxodo. Escolha você. Então, o autor vai dizer no versículo 2 que existe um motivo. O motivo não é só a chegada lá, mas o motivo precisa ser algo maior. Josemar Bessa fala muito bem sobre isso. E ele fala que se você não tiver algo muito mais saboroso, muito mais precioso, muito mais valioso, muito maior e melhor do que aquilo que o pecado te oferece, você nunca vai trocar o pecado por algo que você não dá valor. Versículo 2 está querendo nos mostrar que a pérola preciosa da vida cristã chama-se Jesus Cristo.
se eu não tiver o meu coração totalmente mesmo esquadrinhado em toda a sua plenitude, o meu coração íntegro, amando, apaixonado por Jesus Cristo, o pecado continua sendo precioso. E eu não vou largar o pecado. Não tenho motivo para largar o pecado, porque o pecado é gostoso. E o pecado é gostoso, queridos. O pecado é gostoso para a nossa carne. Porque se ele não fosse, nós não cairíamos tantas e tantas vezes nele. Mas somente se o dia que Jesus Cristo for o meu maior amor, somente aí eu vou conseguir resistir, porque eu tenho uma pérola preciosíssima, muito maior do que qualquer amiguinho, do que qualquer amiguinha, do que qualquer proposta de pecado, de prazer carnal que esse mundo possa me oferecer. Eu não vou trocar, porque eu tenho um banquete e não quero comer lixo. Não vou comer lixo. Porque meu pai me preparou um banquete. Eu tenho a pérola preciosa. É o que ele fala no versículo 2. Olhando firmemente. Perceberam aí, olha, se o pecado ataca tenazmente, nós temos que correr com perseverança. Perceberam aí? Quase sinônimo. Então, se o pecado é perseverante, a nossa carreira também tem que ser perseverante. É ou não é? Se o pecado me ataca o tempo todo, eu não posso abrir mão de me defender o tempo todo, de continuar correndo o tempo todo. Eu não posso dar brecha. Ah, mas e aquilo que é só peso, mas não é pecado? Larga disso também, porque isso vai te levar ao pecado depois. Nós precisamos muito mais do que aquilo que o pecado oferece. E ele diz assim, olhando agora, firmemente, perceberam aqui no superlativo, ou na proporção que ele coloca, olhando, não é de dar uma olhadinha para Jesus. Quando ele fala olhando firmemente para Jesus, não é só ter o alvo o tempo todo na minha frente, não é só não perder o alvo de vista, é muito mais do que isso. Olhar firmemente para Jesus. E ele está falando não só para a pessoa de Jesus, mas para o que ele fez na cruz. É conhecer Jesus, não só a pessoa, mas a sua obra. A obra de Jesus, nós precisamos conhecer o que ele fez por nós naquela cruz. Isso é encharcar nossa vida, nossa mente, nosso coração com aquilo que vai me levar para o céu. Nós precisamos conhecer o Redentor e a sua obra, saber que Ele é o autor, mas que Ele também é o consumador. Ele é o alfa, mas Ele também é o ômega. Ele deu início lá na glória passada, na eternidade passada. Ele deu início ao plano de redenção. E teve um dia que ele pisou aqui na terra e ele diz, está consumado. Consumação não quer dizer só o final de um tempo. Quer dizer o final de uma missão. Ele concluiu a missão. A consumação não é só o fim de um período, né? Mas é o fim de uma obra. Ele concluiu a obra. E nós podemos olhar para Ele e dizer assim, Senhor, não faltou nada na Tua obra. Não faltou nada. Como Tu és maravilhoso. Por que o Senhor veio atrás de mim, Senhor? O que eu fiz por toda a minha vida, para que o Senhor chegasse um dia, mostrasse o Teu amor por mim,
me chamasse da podridão da minha caminhada nesse mundo, lixo até o último fio de cabelo, o Senhor me traz para a sua casa, o Senhor me dá um banho, o Senhor tosa a sujeira dos meus pelos, o Senhor me dá água, me dá comida, coloca em mim uma coleira com o seu nome e fala assim para mim: agora você é meu. E quando a gente olha para isso, qualquer outra proposta que pode ser feita aqui nessa terra perde o seu sabor, perde a sua cor, perde o brilho, perde o valor, a preciosidade, porque você viu em Jesus aquilo que você nunca poderia imaginar, a maneira com que ele chegou na sua vida, o que ele fez para te salvar, deixando a sua glória e vindo, se tornando um homem num corpo mortal, viveu aqui, foi rejeitado pelos seus, e o sangue dele verteu naquela cruz. E através daquele sangue ele carimbou a dívida que Deus tinha contra mim. E naquele carimbo está escrito assim: quitado, está quitado, está pago. E só de imaginar poder viver toda a eternidade olhando para Ele, se isso não aquecer o meu coração contra o pecado, nós não vamos conseguir substituir mais nada. Eu não abandono o pecado somente por amor à minha esposa. Eu não abandono o pecado somente por amor aos meus presbíteros. Eu não abandono o pecado somente por causa do amor que eu tenho pela minha igreja. Eu não abandono o pecado somente pelo respeito que eu tenho pelos meus pais. Mas o que vai falar mais forte no meu coração é quando ele estiver totalmente apaixonado por Jesus Cristo. E conhecê-lo na sua plenitude, conhecer Jesus. E esse Jesus, como diz aqui no versículo 2, que ele é o autor e consumador da fé. Esse Jesus que trocou a alegria, porque ele tinha algo que o Pai prometeu para ele. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, suportou a vergonha. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E ele está assentado à destra do trono de Deus. Havia um prêmio. E há um prêmio para mim e para você também. Há um prêmio que você não vai, nem eu, que nós não vamos receber aqui agora. Não adianta você querer achar que a vida cristã você vai poder correr do jeito que você sempre correu antes de se converter a Jesus, que você vai continuar correndo, né, fazendo do jeito que você quer, do jeito que você pode, você acha que você pode tudo, você não pode mais. Você não vai correr mais do jeito que você estava correndo. Mas ele conclui, o autor conclui no versículo 3, dizendo assim, mais uma vez ele desafia os leitores da carta, desafia a mim, desafia a você nesta manhã, com a palavra considerai. Ele está dizendo assim para você: se tudo o que Deus pode te oferecer, pensa nisso. Se isso não compensa, considere. Pensa.
Bota na balança. Faz as contas. Considere se a proposta de Deus não vale a pena para você, continua correndo do jeito que você quer. Continua na tua vidinha de pecado. Continua na tua vidinha achando que você é o dono do seu nariz. Continua fazendo as coisas do jeito que você acha que tem que fazer. Continue. Agora, se ao considerar, mais uma vez ele diz, de novo, de uma forma superlativa, considerai, pois, atentamente. Ele está falando assim, não faz as contas meio de superfície não, tá? Faz as contas, mas faz com muita cautela, com atenção, com toda a prudência, com todo o cuidado. Faz as suas contas, considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ele está querendo dizer assim, se você fizer as contas, se vale a pena você abandonar as paixões que você tem no seu coração, que são mundanas, se você considerar e achar que vale a pena seguir a Cristo, correr com Cristo, correr com perseverança, a carreira que Deus propôs para você, porque você tem um prêmio, você fez as contas, você acha que vale a pena, você vendeu o campo que você tinha para comprar aquela pérola preciosa, porque ela é de muito valor, você viu que vale a pena, e você compra. Se você considerou, calma, que ainda você não está desfrutando da beleza e daquilo que a pérola vai te oferecer. Calma, você ainda não chegou em casa. Mas ainda existe um pedaço, um trecho ainda para ser corrido. Esse trecho ainda, você pode desmaiar. Então, persevere. Nós pagamos o preço, mas isso não isenta de perseguição. Todo aquele que quer viver em Cristo de forma piedosa padecerá aflições. Nenhum crente nesse mundo, por mais piedoso que seja, está livre de sofrimento. E ele vai chegar lá, naquele último dia, cansado. Ele vai chegar cansado. Mas ele vai chegar. Dr. Russell Shedd, ele dizia que muitos soldados de Cristo chegarão sem braço, alguns sem perna, mas vão chegar. Eles vão chegar. É Cristo quem está levando. Então, queridos, para encerrar, tem que ficar bem claro uma coisa no nosso coração. Ninguém consegue abandonar o peso de uma vida preguiçosa, espiritualmente falando. Ninguém consegue abandonar esse peso. E muito menos abandonar as delícias do pecado, sem ter algo infinitamente melhor, maior, superior e mais precioso para trocar. Ninguém vai abandonar o pecado. Talvez a fornicação que você está praticando é deliciosa, porque você não viu ainda as delícias maiores de Cristo. Talvez a injustiça ou algumas coisas erradas que a gente está fazendo, lucros desonestos e outras coisas mais, parece bom porque você não viu ainda a coisa melhor para trocar. Mas a minha oração é que todos nós possamos ver as belezas de Cristo e nos apaixonarmos por Ele. E nós termos tudo isso aí como esterco. Como Paulo dizia,
pela suprema grandeza de poder conquistar a Cristo, eu considero tudo mais como perda, como lixo. Sexo imoral é lixo. Amizades imorais são lixo. E eu vou abrir mão de tudo isso porque eu tenho algo infinitamente melhor. Eu tenho um banquete, eu não vou comer comida podre na esquina, porque eu tenho uma mesa com banquete preparado para mim. Então ele termina aqui dizendo isso, ele termina, na conclusão dele, ele diz: considere então atentamente a Jesus. Mais uma vez, olhe firmemente o autor e consumador da fé, Jesus, isso no versículo 2, no versículo 3, de novo, praticamente a mesma fala, só que com outras palavras: considerai, pois, atentamente aquele, está falando de Jesus, que suportou tamanha aflição, para que vocês, então, com o exemplo de Jesus, vocês não se fatiguem, vocês não desmaiem, vocês não parem de correr, continuem correndo. É isso que ele termina nesse versículo 3, e nós terminamos também. Se o pecado tenazmente, insistentemente, constantemente nos assedia, com o objetivo de nos fazer desanimar da corrida, então, para vencê-lo, eu coloquei 4 coisas aqui que a gente aprende nessa lição aqui. Como que nós vamos vencer o pecado? Primeiro, continuar correndo com perseverança. Eu não posso abandonar o Senhor, eu não posso abandonar minhas práticas espirituais, os meios de graça, a vida de oração, a vida de estudo da palavra, congregar, estar com meus irmãos e minhas irmãs, me exortando, nos edificando mutuamente. Eu tenho que continuar correndo com perseverança. Segundo, olhando firmemente para o alvo, que é Jesus Cristo, eu não posso perder o foco de Jesus, eu não posso tirar a minha visão de Jesus, eu tenho que olhar constantemente para Ele, porque Ele é o alvo perfeito, que eu não posso perder. E olhar para Ele significa sempre ter em mente o preço que Ele pagou por você, para que você não se entregue às podridões do pecado. Porque quando você se lembra do preço que Jesus pagou, você fala: eu tenho valor. Não por mim mesmo, mas porque Ele me amou. Se Cristo morreu por mim, como eu vou me entregar ao pecado? Se Ele me amou ao ponto de morrer por mim, como eu vou me entregar às delícias da sujeira e da podridão deste mundo? Eu tenho que estar sempre olhando para Jesus, olhando para a sua cruz, relembrando o preço que foi pago. Terceiro, considerar atentamente, ou seja, pensando de uma forma bastante profunda, detalhada, sobre a missão de Jesus Cristo em meu favor, e do prêmio que Jesus conquistou por mim e por você. O que é que Ele conquistou por mim e por você? A filiação. Hoje, nós somos filhos de Deus. Queridos, nós ainda não dimensionamos a grandeza de sermos filhos de Deus. Como ainda falta conhecimento para nós. Como nós ainda somos tão pequenos, tão infantis, querendo espremer esse mundo para ver se sai alguma coisa boa dele ainda, para poder satisfazer a nossa carne. Porque você ainda não se atinou pela grandeza de ser filho do Deus soberano, aquele que é dono dos céus e da terra. E você é co-herdeiro com Cristo, o filho mais velho dele. A gente ainda não consegue ainda dimensionar isso. Em último lugar, em quarto lugar, para que você tome uma decisão. Essa decisão
Não é pastor que vai tomar por você, não é papai que vai tomar por você, não é a mamãe, não é a vovó. É você. Você vai ter que tomar uma decisão considerando se vale a pena ou não continuar caminhando com Jesus. Se vale a pena ou não trocar esse banquete que Jesus te oferece por um prato de lentilha, como Esaú fez, né? Quando ele quis se arrepender, não houve mais espaço para arrependimento. Não houve mais tempo. Deu por hoje. Deu. Há um limite. Talvez Esaú pensasse assim, eu vou curtir mais um pouco, né? Depois eu tomo a decisão. Quando ele foi tomar a decisão, Deus diz, não há mais espaço para arrependimento. O seu tempo findou. Foi a mesma coisa que Jesus disse nas igrejas da Ásia para uma mulher chamada... fugiu o nome. A mulher de Acabe. Como é que chamava a mulher de Acabe? Jezabel. Jesus diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela não se arrependeu e, portanto, eu vou eliminá-la da face da terra. Porque não há mais tempo. Jesus é o dono do tempo. Não é você que vai determinar se você pode ficar mais uma semana flertando com o pecado, andando no limite, fazendo o que você bem entende. Você não é dono do seu tempo. Aliás, a Bíblia diz que o cristão sábio, ele sabe remir o tempo. Ele sabe contar os seus dias para alcançar coração sábio. Ele sabe ir à casa onde há luto, porque lá você tem a visão do fim de toda a vida. Quando você sabe contar os seus dias, você corre para Cristo imediatamente. É isso que nós esperamos de todos aqui. Que nós possamos voltar para Cristo. Existem testemunhas que lhe incentivam o tempo todo, é verdade. Existem regras que você conhece para correr bem, é verdade. Existe tudo isso, nós sabemos, não é mistério para ninguém. Existe um alvo bem claro para todo crente, isso nós sabemos, está tudo escrito aqui, está tudo, né? Preto no branco, né, por assim dizer, está claro, né? Existe também um prêmio infinitamente mais precioso do que o mundo pode te oferecer, a vida eterna, ok? Existe tudo isso, mas quem tem que tomar a decisão de se livrar desses obstáculos, de fixar novamente os olhos com firmeza no alvo e colocar o pé na estrada para continuar perseverante nessa carreira é você. Você. E fica aqui uma pergunta bíblica, para a gente encerrar. Vocês vinham correndo bem. Vocês vinham correndo bem na carreira. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês sabem onde está essa pergunta, né? Gálatas 5, versículo 7, Paulo diz assim, vocês vinham tão bem, gente, vocês vinham correndo a carreira, vocês vinham sofrendo, mas vocês não pararam, vocês tomaram prejuízos, gente abandonou vocês, vocês foram injustiçados, os filhos te abandonaram, cônjuges te abandonaram, vocês sofreram pelo nome de Cristo, mas vocês não abandonavam. Quem vos enfeitiçou? Quem fez vocês pararem de correr? Dá uma olhadinha. Está projetado aqui já, ó. O Tozer, não dá para ver, né, a imagem do Tozer ali no fundo, né? Mas uma frase aqui de A.W. Tozer diz assim:
Cristo é tão belo que não podemos permitir que nada em nossas vidas nos impeça de vencer a corrida da vida. Cristo é belo assim para você? Ele vai ser seu prêmio. Considere. Será que Cristo vale a pena? Se não, escolha o que você quiser. Não tem problema. Quer dizer, tem, né? Mas é teu. Segunda frase do John Piper. Pode mudar, irmão? Conseguiu? Do Piper. Será que eu não pus? Só está uma? Não está? Tudo bem, não tem problema. Vocês sabem o coração de John Piper, né? Era um homem apaixonado por Cristo. Ele fala muito sobre alegria. E a alegria é nós estarmos com Cristo. Conseguiu? Não é? Irmãos, que Deus dê graça. Hã? Veio agora? Cristo é mais precioso, mais valioso, mais gratificante do que tudo o que a vida nesta terra pode dar. Você acredita nisso? Você pode levantar a mão se você acredita nisso? Obrigado, irmãos. Fico mais tranquilo. Estou pregando para crentes. Louvado seja Deus. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor, porque tudo o que a religião produz é falso. Mas nós queremos viver uma vida com Jesus Cristo. Nós queremos nos apaixonar por Ti, Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Ó Deus, nosso coração se encharcou com coisas desse mundo e nós estamos correndo com muita dificuldade. Mas, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, produz arrependimento em nós, para que nós possamos voltar, Senhor, para que nós possamos nos apaixonar novamente por Jesus Cristo. Ó Deus, mostra-nos as belezas insondáveis de Cristo. Ó Deus, que nosso coração possa ser encharcado pelo Teu amor, porque o Teu amor por nós produz um amor por Ti, Senhor. Um amor perfeito por Ti, Senhor. E ainda que percamos tudo nesse mundo, nada é comparável a ter Cristo, a ser de Cristo e Cristo ser meu. Como isso é precioso. Revela isso para nós, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para que nós possamos ter essa visão tão preciosa de Jesus Cristo. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.